E aí pessoal, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. Então eu tô aqui hoje voltando pra gente dar continuidade ao nosso projeto História na Veia. E como dito no outro vídeo introdutório, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre a história do Brasil. Então vamos iniciar nosso percurso pela história do Brasil, inicialmente de uma maneira cronológica mesmo. Mas antes de ir lá, peço para você aí que está assistindo, se inscreva no meu canal para me dar uma força, curta esse vídeo aí, e se você curtir de verdade, compartilha com seus amigos que podem se interessar também, seus alunos, se você for professor. Mas vamos ao assunto, que é o que mais importa aqui. Então, quando a gente vai começar a falar sobre a história do Brasil, vem uma pergunta sempre na sala de aula dos alunos, lá na época da colonização, né? O cara tá falando de antes que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Aí o aluno levanta a mão e pergunta: professor, mas é descobrimento ou é encontro? O que o senhor acha? E aí o professor fica naquela: mas o descobrimento é uma narrativa do ponto de vista português. Então os portugueses descobriram algo, né, novo ao mundo deles. Mas não faz sentido nós, que somos brasileiros, que não somos apenas descendentes de portugueses, nós somos descendentes de indígenas, né, de africanos, de italianos, de árabes, de muitos povos, né? Então não faz sentido nós falarmos de descobrimento. Então a gente deve pensar, independente do termo que a gente usar, que esse momento, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, foi um encontro entre culturas, porque os povos que aqui estavam, é isso que a gente deve reconhecer, é que eles eram detentores de cultura. E aí a gente precisa olhar com atenção para esse conceito que é cultura. Porque cultura envolve tanto formas de fazer, né, hábitos para o trabalho, maneiras de gerenciar a economia, né, envolve religião, envolve crença, envolve saber, envolve conhecimento. Enfim, cultura é um conceito muito amplo. Mas a gente deve pontuar isso, que quando os portugueses chegaram em terras que hoje são brasileiras, eles se encontraram com outras culturas, e essas culturas eram autônomas, elas tinham conhecimento delas, elas se comunicavam entre elas, elas produziam conhecimento, elas tinham maneiras de trabalhar própria, elas conheciam a natureza que as rodeia. Então a gente deve sempre, esse é o ponto principal de uma análise crítica desse período, é pontuar que esses povos que aqui estavam, eles estavam vivendo sem precisar dos portugueses, né? Eles tinham cultura própria, eles tinham saber próprio. Então, só de a gente pontuar isso, a gente já dá autonomia para esses povos. Então esse é o assunto que eu quero tocar com vocês nesse vídeo. Para o próximo vídeo a gente entrar então nesse Brasil, entre aspas, e é Brasil entre aspas porque é Brasil mesmo só depois de 1822. Né? Antes é uma colônia portuguesa nas Américas. Então, e não é só uma colônia, mas a gente vai ver isso detalhadamente nos vídeos em sequência. Nesse primeiro momento é importante pontuar que esses grupos de seres humanos que viviam aqui, no próximo vídeo a gente vai ver que eles viviam de maneiras diferentes. O índio que estava ali no Nordeste, no litoral, vivia de uma maneira, mas o que estava no sertão vivia de outra. O cara que estava aqui no Cerrado, onde eu tô, vivia de uma maneira, e o cara que estava lá no Pampa do Rio Grande do Sul, onde eu nasci, vivia de outra. Então são culturas muito complexas, muitas vezes inimigas entre si, outras vezes aliadas. Tinham conhecimento entre elas, ou seja, se comunicavam os diferentes grupos, tinha línguas próprias, muitas, milhares de línguas próprias. Então, nesse primeiro momento, o mais importante é a gente olhar para esse período da história e dotar então de conhecimento essas pessoas que aqui estavam, pra gente não olhar para a história do Brasil e falar tipo assim, em 1500 o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e o Pero Vaz de Caminha enviou uma carta ao rei. Né? Isso nos diz alguma coisa, realmente o Pedro Álvares Cabral chegou aqui e o Pero Vaz de Caminha mandou uma carta ao rei. A gente vai analisar essa carta aqui, que é um documento histórico
importante da história do Brasil, mas a gente vai analisar ela de maneira crítica também. Então, a gente pode olhar para os portugueses, vamos dotar os portugueses de cultura também. Quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram não só navios, pólvora e Bíblia, eles trouxeram também a cultura deles, a língua deles, essa língua que a gente fala hoje, né? Então, a história ela é mais complexa do que simplesmente determinados conceitos apontam. Esse é nosso desafio, não só no entendimento da história do Brasil, é nosso desafio no entendimento da história, e é o meu desafio nesses vídeos aqui, que eu quero trazer visões críticas da história. Pra gente olhar para o livro didático, pra gente olhar para o livro do historiador que faz uma análise do Brasil de maneira cronológica e entender que as coisas são mais complexas. Eram seres humanos entrando em contato com outros seres humanos completamente diferentes. Aí a gente pode pensar, então, pensa o impacto do índio quando ele viu os navios chegando, né? Ou quando ele entrou em contato pela primeira vez com os portugueses, usavam uma fucking roupa num lugar onde faz 40 graus, né? Então, assim, esse é o mais importante mesmo. Dotar esses povos que aqui estavam antes da chegada dos portugueses de cultura, de saber, de conhecimento. Porque eles conheciam tudo aqui. A natureza, o efeito de determinada erva para medicamento, né? Eles conheciam uns aos outros, eles se odiavam. Ou eles eram aliados, isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, não vou cortar isso, né? Foda-se. E peço que você compartilhe esse vídeo se você curtiu. E curte aqui também, que o algoritmo do YouTube pede pra gente fazer isso. Então é isso aí, até a próxima. Vamos nesse nosso percurso aí pela história do Brasil que eu estou disposto a fazer aqui com vocês. E é isso aí, galera. Valeu, fiquem todos bem.